Bom dia a você que, na manhã deste domingo, nos dá o prazer, o privilégio de permitir que entremos em sua casa, em seu lar, nesse domingo lindo, maravilhoso que o Senhor nos fez. Aliás, me lembra muito o Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós não vamos ter, durante os próximos 15 dias, nossos cultos presenciais, mas você vai receber em sua casa, onde você está, os nossos cultos. Isso porque a onda de pandemia aqui no Rio tem aumentado bastante, e então, por uma questão de segurança, nós não teremos os nossos cultos. Voltaremos aos cultos presenciais no segundo domingo de maio, dia 9, seguindo à risca os protocolos do Ministério da Saúde. Então, você fique tranquilo, porque nesses 2 domingos você estará recebendo os nossos cultos aí em sua casa, como sempre você recebeu. Chamando a atenção da igreja para aqueles irmãos que estão carecendo das nossas orações. O pastor Miécio e família, o Bruno e família, o seminarista Pedro Manweiler, que está de quarentena, ele está com Covid, está bem, falei com ele ontem, e ele está agradecendo as orações da igreja, mas só vai poder retornar às atividades no dia 20. Todas as atividades da Igreja Batista em Vila Isabel, presenciais, nesses 15 dias, estão suspensos. O Ministério Vida, a missão, janelas abertas, todas as atividades da igreja estão suspensas por questão de segurança. Voltaremos, então, no segundo domingo de maio, dia 9, dia das Mães. Oremos, meus amados, para que Deus possa estar afastando de nós esse mal terrível de toda a humanidade que tem ceifado tantas vidas. Dificilmente a semana que não temos a notícia de uma pessoa próxima ou não que partiu, que deixou esse mundo em virtude dessa pandemia terrível. Está aniversariando na semana que estamos começando hoje, dia 20/4, nossa irmã Delci Correia de Souza. Se eu não me engano, a irmã Delci está completando 90 anos, né? Dia 20. Então, creio que é terça-feira. Vamos falando pela irmã Delci. A irmã Sara Fonseca também faz aniversário dia 22/4. E a irmã Maria Burdes de Melo Nunes, 23/4. E eu me incluo também nessa relação, porque hoje, dia 18/4, eu estou completando 51 anos de ministério pastoral. Interessante que eu não consegui comemorar os 50 anos, o bolo de ouro de ministério pastoral, porque já estava na pandemia. Os 51 também não estou conseguindo comemorar com a igreja lá junto, mas com os irmãos aqui, todos estamos comemorando também esses aniversários com os irmãos queridos que estão completando anos de idade. E também, eu não sei nem 51 bodas de que é, eu nem procurei ver, mas agradeço a Deus por isso, né? Vamos então orar a Deus nesse instante. A nossa irmã Deise, por que eu vou pedir a Deise para orar? Porque desses 51 anos a Deise tem uma participação efetiva, não é? Como minha esposa, desses 51 anos de ministério pastoral. A maior parte desses 51 anos, ela está ali junto e me ajudando, me auxiliando, como minha amiga, minha companheira, minha cúmplice, né? Então, nós vamos orar, e a Deise vai orar nesse instante também pelos aniversariantes. Oremos com a nossa irmã Deise, Aride, Gerde, Leandro e Santos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos por este dia tão lindo, Senhor. Te agradecemos porque estamos na sua presença, Pai.
Nós pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Esteja cuidando de cada um, Senhor. Nesse momento, nós queremos te agradecer por este culto. Ó Pai, também queremos colocar todos os aniversariantes desta semana nas tuas mãos, clamando que tu estejas, ó Deus, operando na vida de cada um deles, cuidando, dando saúde, e também, ó Pai, livrando desse mal tão terrível que está assolando a nossa cidade, o nosso país e o mundo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, seja com todas as participações deste culto, esteja, ó Pai, cuidando de todos nós, Senhor. É em nome de Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. O título do nosso culto dessa manhã é Escola Bíblica Dominical. Nela aprendemos a palavra de Deus. Vamos agora ouvir o prelúdio. Ensina-me, Senhor, a tua palavra, para que eu ande em sua presença. Vamos agora à leitura bíblica, Provérbios 16, 1-3, e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, 1, verso 4. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Vamos agora ao hino 6 do HCC, Onipotente Rei. Vamos, nesse instante, ouvir esse hino.
Irmã Miriam Valera vai, nesse instante, orar ao Senhor numa oração de louvor. Oremos com a nossa irmã ministra de música, nossa irmã Miriam Valera. Senhor, nós somos gratos por mais esta oportunidade de estarmos prestando esse culto a Ti, Senhor, mesmo que online, Pai, mas nós cremos que o Teu Espírito está presente, Senhor, e nós somos gratos porque o Senhor é um Deus digno, Pai, de todo esse culto, do nosso louvor a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, porque o Senhor é um Deus tão grande, Pai, e se importa com cada um de nós, mesmo sendo tão pequenos. Muito obrigada, Pai, pela Tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, Pai, mesmo sendo imperfeitos, mas nós adoramos a Ti, na beleza da Tua santidade. Obrigada, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade. Continue abençoando este culto, Pai, que ele possa abençoar a vida de muitas pessoas que depois irão participar, irão assistir. Em nome de Jesus, seu Filho amado, que eu oro. Amém. Amém. Ensina-me, Senhor, a Tua palavra, para que eu veja o resplendor da Sua glória. Que bênção, irmãos. Tiago 5, verso 8, 11, 13, Jeremias 17, verso 7. Eu vou pedir que nós façamos essa leitura assim. Eu vou ler, depois a irmã Miriam vai ler a parte das mulheres e eu vou terminar com a parte dos homens. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Vamos mais agora ao momento de intercessão. Vamos confiar nesse bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Eu vou pedir, são muitos pedidos de oração, irmãos, que temos recebido nos grupos da igreja. Você, com certeza, sabe de muitas pessoas que estão precisando do auxílio do Senhor, que o Senhor os acuda pelo momento que estão passando. Eu estava dizendo para minha esposa que dificilmente a semana que não temos notícia de alguém que partiu, de alguém que está enfermo. Essas pessoas precisam que o Senhor esteja com elas, os enfermos e os enlutados, que Deus esteja confortando seus corações através da unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir desta oração que o pastor Rui Kleber, ele ore a Deus pelos enfermos e pelos enlutados. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu tens cuidado de nós, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, pela tua proteção. E neste momento, Senhor, que nós estamos, ó Deus, diante de ti, queremos interceder pelos nossos irmãos, nossas irmãs, que estão enlutadas, Senhor. Ó Deus, querido, esteja confortando esses corações. Da mesma forma, Senhor, te pedimos por aqueles que estão enfermos, estão em suas casas em quarentena, bem como, Senhor, aqueles que estão internados, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que tu estejas, ó Pai, agindo, Senhor, nessas vidas,
e dando a eles, Senhor, a oportunidade de se recuperarem para que possam estar junto conosco, te louvando, te adorando, Senhor. Ó Pai, toma-nos em tuas mãos cada vez mais, protege-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ensina-me, Senhor, a tua palavra, para que eu tenha um viver íntegro perante o Senhor. Vai trazer-nos a mensagem nessa manhã o pastor Rui Kleber. O pastor Rui Kleber dispensa apresentação, mas todo terceiro domingo, o culto da manhã é sob a responsabilidade do Ministério Vida e Missão Vida. Ministério Vida é um trabalho social que a Igreja Batista em Vila Isabel mantém há anos ali no Morro dos Macacos, quando diversas crianças e famílias são atendidas não apenas com a parte de apoio escolar, mas também apoio espiritual, né? E a Missão Vida também mantém um trabalho ali de cultos, de atendimento pastoral, e o pastor Rui Kleber é diretor do Ministério Vida e também pastor ali da Missão Vida. Com muita alegria, então, que vamos ouvir nessa manhã aquilo que Deus tem colocado em seu coração para os nossos corações. Eu gostaria, antes de orar pelo pastor Rui Kleber, vamos orar por ele e por sua mensagem. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui com os nossos corações abertos, prontos para receber a mensagem que o Senhor já colocou de antemão no coração do pastor Rui Kleber. Usa o nosso Deus mais uma vez e que saiamos daqui edificados não com a palavra dele, mas com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos queridos, bom dia. Eu quero convidá-los para que abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículos de 1 a 5 e o versículo 13. Provérbios, capítulo 4, versículos de 1 a 5 e o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, ouvi a instrução do Pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida. Adquire a sabedoria e o entendimento, não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Versículo 13. Apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Irmãos queridos, como é bom nós podermos abrir essa palavra, que é a palavra de Deus, e nós podemos, queridos, aqui verificar esta palavra de Salomão, agora orientando os filhos, dando uma palavra para que sejamos atentos a esta palavra do Senhor, para que nós consideremos esta palavra. E aqui, meus irmãos, ele vai dando este conselho agora: filhos, ouvi a instrução do Pai, ficai atentos para alcanceis o entendimento, essa questão da atenção. Quantas vezes nós deixamos de aprender tantas coisas maravilhosas na palavra do Senhor, porque não estamos com atenção nesta palavra, porque não estamos ali com os nossos olhos, a nossa visão focada nesta palavra, dando o valor que ela merece, porque ela vem a nos abençoar. Veja, meus irmãos, que Salomão, neste momento, após esta palavra
de orientação, de sabedoria aos nossos corações, ele agora vai relatar também a sua experiência com seu pai, Davi. Ele agora vai lembrar-se de seu pai. Davi quando sentava com ele e o orientava. Então, agora, muitos anos depois, ele vai lembrar de seu pai Davi, orientando-o. E ele diz, ele me ensinava e dizia, ele quem? Davi, que o seu coração conserve as minhas palavras. Davi falando para Salomão, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida. Nós sabemos, meus irmãos, que o que nos traz vida é exatamente quando nós aprendemos, assimilamos as mensagens maravilhosas e transformadoras desta palavra do nosso Deus, porque passamos a conhecê-lo, e aí temos a possibilidade de entregar a nossa vida ao Senhor, temos a possibilidade de buscar cada vez mais a sua presença e desfrutar da sua paz, da sua orientação, da sua sabedoria, e podemos, então, pautar a nossa própria vida nessas orientações de sua palavra, e aí podemos agora ter vida, podemos agora experimentar e ter uma vida abundante, como lá no Novo Testamento nós vamos ver no texto da palavra do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa! Quando eu vejo este exemplo de Salomão agora, lembrando de seu pai, as instruções que seu pai dava a ele da sua infância, eu me lembro, meus irmãos, da escola bíblica dominical, na minha infância. Que coisa, e nós podemos relembrar. Quando eu parto para as minhas memórias de infância, eu me lembro que era muito peculiar naquela época, as nossas mães, não é? Elas sempre buscavam, além de nos levar para a escola bíblica dominical, as minhas memórias de infância, a igreja, eu me lembro sempre o horário, naquela época, o horário da escola bíblica dominical era sempre o primeiro horário, depois que era o culto, não é? Como muitas das nossas igrejas ainda hoje. E eu me lembro que as nossas mães tinham um hábito muito interessante e que nos motivava muito para irmos também na escola bíblica dominical, que era convidar os nossos colegas, aqueles nossos coleguinhas durante a semana que nós estudávamos, as nossas mães entravam em contato, e então nós íamos, eu me lembro, a minha mãe com aquelas opção de levando a minha, minhas irmãs e meu irmão, mas também levando os meus colegas, meus amiguinhos de infância para a escola bíblica dominical. E chegava lá, era aquela alegria, porque nós íamos com os nossos amigos. E era um hábito, um costume que era muito abençoador. Não é? Sempre as famílias elas procuravam levar crianças, colegas e amigas de seus filhos para a escola bíblica dominical. Hoje é um pouco mais difícil, né? Essa iniciativa, mas naquela época era muito comum. Então, as igrejas estavam sempre com muita criança, porque cada família trazia uma, duas crianças dos seus vizinhos, das suas vizinhas, e assim a escola dominical recebia sempre visitantes. E acontecia uma coisa muito interessante. Quando tinha apresentação, aqueles pais daquelas crianças, aquelas crianças iam se apresentar juntamente com as crianças da igreja, então os pais eram convidados. E as crianças se empenhavam, queriam a presença do seu pai, queriam a presença da sua mãe, da sua tia, e com isto também era uma forma de nós evangelizarmos esses pais. Iniciativa, meus irmãos, da Escola Bíblica Dominical. Um exemplo da Escola Bíblica Dominical. Eu me lembro também, meus irmãos, que eu, quando tinha 7, 8 anos de idade, eu gostava muito de ir para o interior do estado, e lá nesse interior nós vimos pessoas de longe, vindo a cavalo, às vezes de longe, olhavam para as montanhas, aquelas pessoas vindo cavalgando, para poder chegar ainda a tempo na escola bíblica dominical. Vinham de longe, às vezes horas, cavalgando, ou mesmo vindo a pé, para poder vir à escola bíblica dominical, mostrando para nós a importância do ensino que essa escola bíblica dominical transmitia a cada família.
mostrando para nós a importância da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, meus irmãos, ela possui uma missão maravilhosa, porque ela, na verdade, é uma grande agência missionária dentro da própria igreja. É interessante, meus irmãos, eu fico maravilhado quando, há séculos passados, um irmão, uma irmã, uma família teve o desejo de organizar essa escola bíblica dominical em nossas igrejas e passou a ser uma organização permanente das nossas igrejas, porque, meus irmãos, ali nós podemos estudar a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, consequentemente, a escola dominical passou a fazer o quê? A cumprir aquilo que está escrito lá em Mateus 28, 20, não é? Lá em Mateus 28, 20, que diz, ensinando o quê? Não é? Lá em Mateus, nós sabemos até de cor este versículo, né? Mateus 28, 19, 20, nós temos aí a ordenança do nosso Senhor, que ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes esta vocação maravilhosa e essa parte que a Escola Bíblica Dominical nos oferece. É o ensino da palavra. Esse ensino, meus irmãos, que vai fazer com que nós possamos aprender, assimilar a palavra do Senhor, da mesma maneira que Salomão assimilou esta palavra de seu pai Davi. E aí, meus irmãos, nós vamos ver esta missão maravilhosa, essa missão missionária, esse cumprimento do ídolo do Senhor através das nossas escolas bíblicas dominicais. Eu não entendo como algumas igrejas, hoje, não tem mais escola bíblica dominical. Fica incompleto o trabalho. O louvor é maravilhoso, a mensagem pastoral maravilhosa, mas, meus irmãos, precisamos de um ensino mais sistemático, não é isto? Mais permanente. E nós, graças a Deus, meus irmãos, que temos a Escola Bíblica Dominical em nossa igreja, inclusive todos os domingos, agora até online, às 17 horas, temos um ensino maravilhoso com professores capazes para nos transmitir essa palavra do Senhor. Então, a Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, ela é, na verdade, uma agência missionária. Então, por que a Escola Bíblica Dominical? Porque ela é uma agência missionária. Ela vem agora, ela é criada para que este ídolo do Senhor, para que esta ordenança do Senhor possa ser efetivamente atendida por aqueles que amam ao Senhor. Nós temos, meus irmãos, ensinos maravilhosos e ensinos edificantes, porque são ensinos da palavra de Deus. Não é? Enquanto no mundo aí fora, nós temos aí tantas coisas sendo ensinadas que não são produtivas, não contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, não é? Tanta idolatria, tanto misticismo, tanto ocultismo sendo aí ministrado, mas a palavra do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical, ela realmente nos traz a possibilidade de ter uma vida realmente abundante, uma vida de constante aprendizagem, uma vida que nos ensinos que nos desafiam a ter e nos confrontam a termos uma atitude a cada momento que nós estudamos, não é? Para que nós melhoremos na nossa conduta, na assimilação de princípios maravilhosos da palavra do Senhor, de valores que nós passamos a assimilá-los, e desta maneira nós podemos nos sentir pessoas, seres humanos, formamos seres humanos muito melhores, porque estamos procurando colocar e semear esta palavra, estamos permitindo que esta semente, que é a palavra do Senhor, possa agora entrar em nosso coração e possa germinar em nossa vida. Eu fico a me lembrar, por exemplo, das nossas crianças, né, da nossa escola bíblica dominical em nossa igreja. Durante a semana também nós temos uma escola bíblica semanal, nossa igreja mantém, né, essa escola bíblica semanalmente, diariamente, né, lá no nosso Morro dos Macacos.
E nós, meus irmãos, ficamos maravilhados no impacto desta palavra diante de nossas crianças. Nós temos muitos trabalhos manuais que são desenvolvidos da nossa escola bíblica e eu gosto de guardá-los, não é? Eu gosto de ficar vendo, eu boto lá em cima da minha mesa, que coisa linda. Foi agora estudado a história de Davi, do profeta Eliseu. Então, eles vão caracterizando, vão representando. Esta semana mesmo tivemos lá a representação, né, de Daniel na cova dos leões. A nossa irmã Luísa colocou várias crianças como os leões, e aquele Daniel e o anjo aparecendo, o rei, tudo representado ali, e situações em que eles jamais esquecerão. Aquelas crianças ali, quando nós temos essas experiências, e eu fico lembrando da minha infância, como que a gente se lembra de tudo, né? Isso vai servindo para a nossa edificação espiritual. E esta ordenança que é cumprida pela Escola Bíblica Dominical, vai agora nos dando a possibilidade, meus irmãos, de nós termos a nossa fé edificada. Essa fé que agora passamos a ter no Senhor, no nosso Senhor e Salvador, Ele como nosso Senhor e Salvador, ela vai crescendo cada vez mais. Nós temos, meus irmãos, a própria orientação do apóstolo Paulo, né, a Timóteo, lá, 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Paulo orientando a Timóteo para que ele ali estivesse atento, focado cada vez mais, né, na palavra do Senhor, que estudasse mais, que se aplicasse mais. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Né? Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha que orientação maravilhosa, né? Ocupa-te dessas coisas, dedica-te, no versículo 15, inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Desta forma salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que ouvem. Então, a Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, além de ser uma agência missionária, ela também, meus irmãos, traz essa palavra de maneira tão constante, de maneira sistemática, organizada, não é? De maneira que nós temos as nossas vidas impactadas por essas mensagens, por esses ensinamentos, e temos a nossa fé, então, edificada. À medida que... Por que a cada domingo o pastor fala, olha, não vamos esquecer de estudar a palavra do Senhor, a nossa escola dominical é o horário tal, e sempre se empenhando. Por quê? Porque ele sabe que à medida que nós nos empenhamos em estudar a palavra do Senhor, a nossa vida vai sendo edificada. E aí nós vemos resultados maravilhosos, não é? Nós vamos ver situações, pessoas passando por situações tão difíceis, mas a gente vai ver a robustez, a fortaleza dessas pessoas nos seus corações, na sua fé, mesmo passando por tribulações, por situações de tristeza, né? Muitas vezes até de perdas de pessoas, mas nós vamos ver a fé desses irmãos, dessas famílias enlutadas, que ali perseveram na sua fé. Por quê? Porque estão estudando a palavra do Senhor, estão entendendo a palavra do Senhor, estão permitindo que esta palavra possa agora germinar e crescer na sua vida. Então, a Escola Bíblica Dominical contribui também, à medida que ela é uma agência missionária na própria igreja, e não é? Nós até temos um exemplo. Nós vamos ver, por exemplo, um trabalho missionário em todo o mundo, até no nosso país. Quando vai começar, começa com o quê? Com uma escola bíblica. Né? Muitas vezes passa a ser dominicais, às vezes são semanais, mas começa com a escola bíblica. Depois o trabalho vai ampliando até termos o culto, até termos outras atividades na igreja. Mas o trabalho missionário começa com o quê? Com a escola bíblica. Não é? Isso é maravilhoso, meus irmãos, uma estratégia que foi criada, iluminada por Deus, e que nós precisamos valorizá-la da melhor forma possível, porque ela vai, então, servir lá em Atos, capítulo 8, versículo 27 a 38, os irmãos vão ver que exemplo maravilhoso
nós temos de crescimento, de edificação espiritual, que foi através daquela experiência de Filipe e do eunuco, não é? À medida que aquele eunuco ele tomou conhecimento da palavra, à medida que ele que já estava com o seu coração ávido de saber mais do Senhor, ele agora, através de Filipe, agora teve a explicação, a informação, ele vai logo demonstrar o quê? Que a sua fé realmente era uma fé fortalecida. E ele logo pediu o batismo, né? Quando nós pedimos o batismo, já é uma demonstração de que nós queremos não ser apenas uma pessoa salva por Cristo Jesus, mas nós queremos ser um discípulo do Senhor. E aquele eunuco, não é? Ele então deu essa demonstração. Isso é o quê? É o fortalecimento da nossa fé. Aquele eunuco tinha ido lá em Jerusalém para aprender a palavra, para tomar conhecimento, mas não estava ainda ciente do que estava lendo. E aí Deus enviou o Filipe, da mesma maneira que hoje envia a Escola Bíblica Dominical, através dos nossos professores, das nossas professoras. Eu me lembro muito do diácono, que era meu professor da Escola Bíblica Dominical, irmão Martins. Que professor maravilhoso. Ele era já interessante, que nós éramos bem crianças, iniciando a nossa juniores ainda, não é? Adolescentes, iniciando a nossa adolescência, mas aquele homem ele tinha uma maneira tão especial de transmitir a palavra do Senhor, de nos ensinar, que até hoje eu me lembro dele. Olha só que coisa linda, né? A nossa memória, eu fico lembrando que alegria que nós tínhamos de chegar ali. Há algum tempo atrás, eu estive visitando uma igreja aqui em Jacarepaguá, e a sua filha estava lá. Eu estava conversando com ela e com o seu esposo, né? Da bênção que era o seu pai como professor da Escola Bíblica Dominical. E ela falou, mas sempre que as pessoas me veem assim, da nossa época, o pessoal vem e lembra do meu pai. É algo realmente muito maravilhoso. Então, meus irmãos, a Escola Bíblica Dominical, através dos seus ensinos, ela age como uma agência missionária, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a palavra. A Escola Bíblica Dominical, ela agora, através dos seus ensinos sistemáticos, sérios da palavra do Senhor, ela vai propiciar agora essa edificação espiritual, não é? E aí, meus irmãos, nós vamos verificar a importância da escola dominical, fazendo com que também vidas sejam transformadas. Quantas pessoas, meus irmãos, hoje nós temos em nossas igrejas frutos de quê? Da escola bíblica dominical. Pessoas que às vezes iam só na escola dominical, às vezes a princípio tinham um outro compromisso e tal, mas foram pegando gosto pelo ensino bíblico e depois começaram a desejar mais ainda, e aí suas vidas foram transformadas por essa palavra, porque essa palavra é uma palavra transformadora. Como nos diz lá, meus irmãos, em João 8,32, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma verdade, realmente, e essa verdade transforma a nossa vida, alegra a nossa vida, nos fortalece, nos faz com que a esperança, mesmo diante de situações que nos apresentam tão difíceis, como os gigantes que se apresentam diante de nós temos a esperança de um Deus vivo, nós temos a esperança e nós temos o entusiasmo, a alegria que Deus coloca em nossos corações, não é? Fruto, meus irmãos, deste ensino, desta palavra, quando nós aguardamos em nosso coração. Você talvez esteja negligenciando o estudo da palavra do Senhor, mas eu gostaria dessa manhã de te convidar a participar conosco todos os domingos às 17 horas, de 17 às 18, 18h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Participe conosco, venha estudar conosco. Depois nós teremos a oportunidade de te enviar aí o nosso Zoom. Nós fazemos esse estudo através do Zoom e você vai você vai experimentar que beleza que esses estudos e o quanto que produz vida no nosso ser. Então, nesse momento, eu quero te convidar a participar conosco.
na nossa escola bíblica dominical. Depois nosso irmão vai colocar aí o Zoom, o nosso código direitinho, a nossa senha, o nosso ID, para que você também se informe e participe conosco. A escola bíblica dominical, essa escola, a maior escola do mundo e a melhor escola do mundo, porque é uma escola que faz com que tenhamos vida, e vida em abundância. Por quê? Porque fala de Cristo Jesus, esse Cristo que tem o poder de transformar a minha vida, a sua vida, de fazer com que nós possamos ter forças diante de todos os obstáculos, de todos os desafios que possam se apresentar diante de nós. Somos fortes, fortalecidos, não em nós mesmos, mas no Senhor. Somos fortalecidos pela força da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Venha experimentar conosco também do poder e da alegria e da paz que só mesmo a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas pode produzir. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe sua vida e que você possa, neste momento, tomar uma decisão de se empenhar mais em estudar a palavra do Senhor e de se entregar nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. O pastor Rui Kleber está pregando e eu estava me lembrando que ontem foi uma surpresa muito agradável. A nossa netinha de 6 anos, vovô, tem uma surpresa para o senhor. Sim, qual é, Viviana? Eu já pedi o meu batismo à igreja, ao pastor, não foi para a igreja, ao pastor. Eu pedi o meu batismo ao pastor. Então, eu fiz uma mini profissão de fé com ela, né? E foi muito bom aquela experiência que tivemos e conversamos sobre isso, mas realmente, desde a sua tenra idade, muito novinha ainda, que a mãe a leva à escola bíblica dominical. E agora também, mesmo não sendo presencial, ela está presente todos os domingos na escola bíblica dominical. Isso é muito importante, que vivemos nossos filhos, netos, né, a ter esse encontro com Cristo desde pequenino na escola bíblica dominical. E a Bíblia diz claramente: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém, pastor Rui, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Vamos ouvir agora o hino 175, Minha Aspiração, 175, do cantor cristão.
Nós vamos agora ter a oração final, e logo após a oração final, nós vamos ter o pós-lúdio, Quão grande é o meu Deus. Avisando que, logo mais às 17 horas, vamos ter a nossa escola bíblica dominical. Você vai receber durante o dia o ID e a senha para que você possa nos dar o privilégio de estarmos juntos ali, você tirando suas dúvidas, estudando, então, a palavra de Deus. Terça-feira temos o nosso culto de oração às 20 horas. Então, todas as atividades online da igreja estão mantidas, apenas as atividades presenciais que não. As demais, todas elas, os PGMs, tudo estão funcionando normalmente, e vamos estar orando por eles. Tá bom, irmãos? Vamos, então, orar a Deus nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo culto dessa manhã. Obrigado, nosso Deus, pela oportunidade que temos de livremente estudarmos a Tua palavra. Quando há países, existem igrejas que não têm nem a Bíblia, a palavra de Deus, para ser estudada, para ser lida. Mas temos esse privilégio aqui no Brasil, que possamos aproveitar e difundir a leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém e amém, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro